já vou passar a palavra ao pastor, ao presbítero irmão Jorge. Ele vai estar pregando a bendita palavra de Deus. Depois eu quero orar por alguns irmãos, orar pelos irmãos e por mim também. Nós precisamos de graça e força. O pastor Laércio comentou no nosso propósito e ele está firme, irmãos, e eu estou surpreso pelo número de irmãos que passaram a participar da escola bíblica todos os domingos. Hoje, ainda com a falta de alguns irmãos que foram viajar, alguns foram viajar e são alunos. O diácono irmão Misael foi para Porto Alegre agora à tarde, só volta amanhã, ele e a família. De manhã estavam todos aqui e tivemos uma manhã gloriosa aqui. Se ora pelos enfermos, ora pelas famílias, e nós estamos aqui nesse propósito. Jejum e oração, irmãos, é a única saída. É a única saída para você vencer. Se você não tem força para jejuar, pelo menos um domingo, quantas horas você quiser, você daqui a pouco mais está à beira do abismo e não tem mais como voltar. Se não quer participar da escola bíblica, venha jejuar conosco, venha orar conosco. Às 8 horas a igreja está aberta para você orar. E os irmãos procurem chegar mais cedo para nós orar e buscar a presença do Altíssimo. E Ele vai estar nos abençoando, nos orientando para vencer. Se nós olhássemos um pouquinho com mais atenção como está esse mundo, irmãos, nunca esteve nessa confusão, nessa rebelião em toda a terra, o mundo como está hoje. Eu lembro de um tempo em que se chamava e se falava muito na Guerra Fria. Era a União Soviética de um lado e a OTAN do outro lado. A gente até pensava que isso tinha acabado. A OTAN é a Organização das Nações, um pacto de nações, são as grandes potências unidas. Parece que isso não tinha mais necessidade de treinamento militar e coisas assim, pois agora a OTAN anunciou o maior treinamento militar de todos os tempos, 90 mil soldados, com as armas mais mortíferas, mais poderosas da terra para colocar em prática. Tem mais arma do que gente, tem mais bomba do que qualquer coisa que você possa imaginar. A destruição é iminente. Nunca, irmãos, foi tão necessária a igreja de Cristo estar despertada, pois os sinais estão aí. Israel já vai para 4 meses que estão lutando contra o terrorismo e não conseguem vencer. Israel nunca perdeu guerra. Estão perdendo para um grupo terrorista que surgiu da terra. 120 sequestrados, reféns, continuam na mão daquele povo e ninguém sabe onde eles estão. Israel tem a tecnologia mais avançada quando se fala em guerra, e achar alguém, eles com os drones, hoje eles encontram aonde está o inimigo e vai lá e mata. Mas aonde estão os reféns? Aonde estão os reféns? 120, entre eles um menino que foi levado com 9 meses, agora completou 1 ano lá no cativeiro. Aonde estão? O que é que nós estamos pensando, irmãos? Jesus vai voltar, meu irmão. Nós não podemos continuar brincando de crente. Pastor que tem responsabilidade e tem visão do céu, ele tem que falar, ele tem que abrir a boca. Caso contrário, nós não vamos viver. Deus vai nos abandonar.
O que é que estamos fazendo? Avisa o povo, avisar o povo que nós estamos próximos do fim. O assunto da escola hoje era muitíssimo importante. Parte da escritura que o pastor Laércio leu no início do culto aqui, que era a base para essa lição de hoje. A guerra na mente. Pessoas cheias de maus pensamentos, tendo guerras. A gente se depara com certos problemas na própria comunidade onde a gente vive, na igreja a gente vive, e dizendo, eu não creio que da mente insana desse cidadão surge tal coisa. Eu não creio que ele quer praticar tal coisa. Ameaça, pois tem. Satanás está mais armado contra a igreja do que nunca. E nós precisamos, queridos irmãos, queridas famílias que estão aqui, nos despertar. Meninos e meninas, família do irmão Francisco, não fiquem tristes nunca, se alegrem, meninos e meninas. O Senhor vai dar vitória. O Pai de vocês quer o melhor por vocês, por isso que ele se expressou assim. Eu quero o melhor para os meus filhos. Enquanto eu podia, eu lutei. Agora eles têm a vida deles. Mas a minha parte, a nossa parte, nós fizemos. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus guarde. Que nós continuamos orando pelos nossos filhos, pelos teus netos. Agora, não te esconda entre quatro paredes, pensando que ninguém vai ver. E de repente chega alguém lá e bate na porta, abre a porta, que eu quero ver o que tu está fazendo aqui. Daniel, o Senhor abriu um buraco no templo, capítulo 8, versículo capítulo 9, capítulo 8, 9 de Daniel. Abriu um buraco no templo e diz, olha lá para dentro. Olha o que eles estão fazendo. Olha a abominação que eles estão cometendo ali. Tu não acredita. Tu viu isso? Vi. Vem mais para cá comigo de novo. Vamos lá. Viu? Essa aqui é pior do que aquela primeira. Eu vou te mostrar a terceira. É pior do que a segunda, do que a primeira e a segunda. Ai, irmãos, o Senhor vê tudo. O Senhor conhece tudo. Você que veio aqui com maus pensamentos, sentimentos de morte, nessa noite, moça, o Senhor quer te libertar. Moça, o Senhor quer te libertar nessa noite. O irmão Moacir está nos visitando. Quem é o Moacir? Seja bem-vindo, irmão Moacir. Você mora aqui? São Judas Tadeu. É aqui o bairro São Judas. O irmão, a irmã Mi, eu sei quem é, conheço ela. Eu não conhecia o Alex. O Alex veio nos visitar, que é o esposo dela. O menino dele já foi lá para a escolinha, para a salinha lá das crianças. E são bem-vindos do nosso meio. Os demais que estão aqui são bem-vindos entre nós. Amém, irmãos? Então fiquem em pé para nós ouvir a bendita palavra de Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Ouça o que Deus vai falar, irmãos. Ele te ama muito. Ele te ama muito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diga comigo. Aquele vai. Habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você tem condições de habitar no esconderijo do Altíssimo, que para entrar lá não é fácil. Não é fácil. Mas o Senhor quer me lavar, quer me purificar. Para eu entrar no esconderijo do Altíssimo, lá a bomba atômica não vai te alcançar,
a guerra atômica não vai te alcançar, porque você foi escondido no esconderijo do Altíssimo, que não é nessa terra, mas é muito além daqui. Levanta tua mão para o céu, querido Deus. Fala comigo, Pai, com cada um dos irmãos. Revela-te no nosso meio, Jesus. Pelo amor do teu nome eu te peço. Sim, meu Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. Usa, Senhor Jesus, de misericórdia para conosco. E fala, Pai querido, aleluia, claramente com cada um de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmão. Paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amém. Queremos louvar a Deus e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero ler com os irmãos, aproveitar que os irmãos já na posição do servo e serva com a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto, capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 2, 3 e 4. Versículo 2, 3 e 4. Segundo Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a palavra de Deus. Graças a Deus, mais um domingo, e o Senhor até aqui tem nos ajudado pela sua grande misericórdia. Leiamos a palavra de Deus que diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Verso 4: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebeste, ou outro evangelho, que não abraçaste, com razão ou sofrerão. Pode tomar os seus assentos. Graças a Deus. Deus tem nos dado essa oportunidade, como nós já ouvimos, estive nessa manhã, o culto de ensino da palavra já cedo, ali tivemos a oportunidade, a lição muito maravilhosa, porque é necessário, nós vivemos num tempo que é necessário que a palavra de Deus venha nos afrontar, venha de encontro à nossa vida, a ponto de fazer nós parar, meditar, olhar para dentro de nós, como nós ouvimos aqui, que nós primeiro temos que examinar a nossa vida a cada dia, não somente em culto de ceia, mas, se possível, todos os dias nós estarmos examinando a nós mesmos, por não saber a volta do Senhor, por não saber o dia nem a hora, mas sabemos que próximo está a sua vinda, e é necessário estarmos examinando a nós mesmos, a nossa vida, parar e ver como está a nossa vida com Deus, o que nós estamos fazendo para realmente estarmos preparados para a volta do Senhor. Então, ouvindo e meditando na mensagem de domingo passado, que nós começamos esse estudo, e esse domingo falamos muito sobre essa guerra que há na mente do homem, esse campo que não pode estar aberto para qualquer inimigo chegar e fazer o que ele quer, mas esse campo que nós precisamos lutar para estar ali guardando somente para o Senhor,
o apóstolo escreveu que nós devemos ter a mente de Cristo. E nós entendemos que esse campo, que essa parte onde entendemos que é mais afetado por cada um de nós, né? Nós precisamos lutar para estar conservando, lutar para estar realmente trazendo para dentro de nós aquilo que nos traz edificação, aquilo que nos aproxima de Deus, aquilo que faz nós estarmos mais próximos do Senhor. Mas entendemos que é uma guerra. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios dizendo que nós precisamos buscar o capacete da salvação. É uma das armaduras que o soldado usava antes de sair para a guerra. Nenhum soldado saía desarmado, mas precisava da armadura para sair para a guerra, para o combate. Então nós entendemos, trazendo para a nossa vida espiritual, é muito mais do que isso. Nós precisamos buscar as armas para poder vencer os dias maus que nós temos enfrentado. E podemos ver, cada um de nós estamos vendo o que está acontecendo, o que estamos presenciando, as coisas que vêm acontecendo e vai sendo falado, os escândalos sendo maior, as coisas absurdas acontecendo dentro do que se diz igreja, e assim nós vamos convivendo e vendo, e muitas das vezes não tomamos a atitude que precisamos tomar. Mas a misericórdia de Deus, que é grande, que ali sentimos a mão de Deus estendida em nosso favor, usando o seu servo, porque Deus precisa usar uma boca. Deus precisa continuar usando o seu servo para despertar a nossa vida. Porque o que será da igreja, o que será de nós, irmãos? Se os filhos de Deus, os servos escolhidos do Senhor, deixar de falar aquilo que Deus manda, o que vai ser de nós? Se nós, ouvindo o Espírito Santo, o homem já pende para o comodismo, o homem já pende para viver uma vida mais na carne do que no Espírito, o homem já pede para fazer mais o seu querer, alimentar mais o seu ego. Imagine se nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus como ela é. Então eu falava para os irmãos nessa manhã, nós estamos numa mesma situação. Estamos numa mesma situação perante Deus, cada um lutando como pode para não ser confundido naquele grande dia. E nós entendemos pela palavra de Deus que Deus, Ele contém, Ele tem esse zelo. Deus tem esse zelo pela sua noiva, pela sua igreja. O Senhor não quer perder ninguém. Por isso que nós podemos ver e sentir que a misericórdia de Deus vai se estendendo sobre nós, sobre a nossa vida. E prova disso é que nós estamos aqui. Amém, meus irmãos? Prova disso é que nós estamos na casa de Deus novamente. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele vai falar aqui, usando o apóstolo Paulo, sobre esse zelo de Deus. O Senhor falando com Paulo, usando a vida de Paulo, e Paulo também com aquele sentimento pelo Espírito, dizendo: estou zeloso de vós com zelo de Deus. Para muitos, com certeza, o que Paulo pregava, o que Paulo ensinava, tanto é que o apóstolo Paulo, o seu ministério não foi aceito por muitos. Muitos não aceitavam o ministério de Paulo. Muitos não aceitavam ele como um servo de Deus, como um apóstolo do Senhor. Não, era rejeitado. Todavia estava sempre a falar aquilo que Deus colocava na sua vida, no seu coração. Não importa, meu irmão, minha irmã, se nós vamos ser rejeitados, se nós vamos muitas das vezes, quem sabe, passar a ser caluniado, ser, quem sabe, tido como alguém que não venha ter valor. Mas não importa, se você tem uma vida com Deus, continue com essa vida na presença do Senhor. Deus está nos vendo, está vendo o nosso caminhar.
dia após dia. E Paulo, ele tinha esse momento de muitas das vezes de sofrimento, de alguém abandonar ele, de alguém deixar ele, de alguém não querer mais andar com ele. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer: estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar. Olha a preocupação, olha o zelo de Paulo pelos irmãos da igreja de Corinto, que nós sabemos muito bem que nessa época era uma confusão muito grande entre os irmãos da igreja de Corinto, que Paulo vai exortar, que Paulo vai chamar a atenção. Havia desordem na igreja, na hora do culto, na hora da ceia. Havia falta de conhecimento, de entendimento, falta de temor de Deus. Havia idolatria já dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Havia esses grupinhos já naquele tempo dentro da igreja. Mas Deus nunca concordou com essas coisas. Deus que não faz acepção de pessoa, não tem melhor nem pior para Deus. Todo aquele que se achega perante o Senhor com um coração sincero e verdadeiro, Deus não vai lançar fora. Mas naquele tempo Paulo, ele já sofria com essas coisas, já teve que muitas das vezes padecer com situações assim, e não é como era hoje, como é hoje. A facilidade de ir e vir. Então Paulo escrevia as cartas, muitas das vezes numa prisão, alguém, um mensageiro ia levar aquelas cartas, palavras, aleluia, dada pelo próprio Espírito Santo, para, aleluia, levar salvação, levar luz para aqueles que estavam fora do caminho do Senhor, estavam dentro de uma igreja, mas fora da vontade, fora do caminho da salvação. Você entende isso, irmão? Amém? Dentro da igreja, mas fora da vontade de Deus. Nós podemos nos encontrar assim. Então, o Senhor vai usar o profeta Jeremias dizendo o que tu vês. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. A palavra de Deus, irmão, ela está sempre em evidência. Não vai faltar pregador da palavra de Deus, não. A igreja de Cristo, enquanto estiver na terra, Deus sempre vai levantar alguém. Amém. Aleluia. Nós oremos pela saúde para os servos de Deus que estão aí. Aleluia. Aleluia. No sábado passado, não vou fugir da palavra, mas quero falar um relato aqui. No sábado passado, com a morte da nossa irmã Hilda, o falecimento dela, e aconteceu tudo aqui dali, o guardamento do corpo, o sepultamento, e o pastor Fernando me mandou o áudio no sábado à tarde, e à noite nós, o culto de jovem, e estava lá o diácono Misael, estava lá alguns irmãos, e depois nós fomos fazer um lanche, e eu estava falando com o irmão Misael. O irmão Misael, o pastor pediu para mim amanhã de manhã, tem que ser lá, ficar com ele lá, ele tem que voltar para o culto de ensino, e depois tem a reunião, como nós tivemos a reunião no domingo passado. E ele perguntou se eu podia ir. E como é que nós vamos dizer para um servo de Deus que está ali, na idade que está o pastor Fernando, Deus tem dado saúde para ele, sim, mas está já numa idade, nós que somos mais novos, como é que nós vamos dizer não para fazer a obra de Deus, irmão? Como é que nós vamos dizer não para o servo de Deus que está nos dando o exemplo?
exemplo, esforço, dedicação, acordando cedo, para já bem cedo transmitir a palavra de Deus. Não estou aqui para exaltar ninguém, a glória pertence a Cristo, mas nós devemos olhar os exemplos desses que estão aí lutando em prol da obra e da palavra de Deus. Eu disse para o meu irmão, como a gente vai negar? Como a gente vai deixar de fazer a obra de Deus? Então, meus irmãos, zele por aquilo que Deus te deu. Honre aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Faça com amor, faça com dedicação, mas faça com obediência. Que isso é que vai fazer a diferença naquele grande dia. Por isso o Senhor usou o profeta Samuel para Saul, dizendo o Senhor usando Samuel, tem o Senhor mais prazer no sacrifício do que venha obedecer a sua palavra. O Senhor tem mais prazer na nossa obediência, em nós obedecer. Então diz a palavra de Deus que Deus tem esse zelo pela igreja, e nós temos exemplo na palavra de Deus, irmão, que como é fácil, nós vamos entender que o apóstolo Paulo está falando do zelo de Deus, do zelo pela igreja, pelo rebanho, para ver um rebanho preparado para a volta do Senhor, mas ele também temia, ele sentia muitas das vezes a serpente cirandeando, rodeando alguém, rodeando a igreja, e ele sentia isso, e pelo Espírito de Deus, ele vai trazer aqui no verso 3, essa palavra. Pedro, quando estava ali diante do Senhor, ele achava que estava pronto, ele achava que estava preparado, ele pensava que estava pronto, mas o Senhor Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para cirandear a tua vida, cirandear contigo, mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça, e quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Pedro achava que estava pronto, Pedro achava que estava bem, mas quando chegou diante do aperto da luta, quando chegou diante ali no pátio, que ele estava diante dos criados ali, diz a palavra do Senhor, o Senhor já havia dito que ele negaria 3 vezes o Senhor, e ele não aceitou aquela palavra. Mas quando ele estava diante do criado, os criados diziam: tu estava lá no jardim, tu és um deles. E ele começou a negar o Senhor até que o galo cantou. Quem entende isso, irmão? Para ver a nossa fraqueza, para ver como nós somos fracos, irmão, para ver como nós precisamos nos humilhar perante o Senhor, ter o zelo de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração, zelar por ela, pela doutrina, pelos princípios santos, para não nos tornar como o mundo está aí. Hoje nós vimos aí, ouvimos os irmãos falar, a coisa está decaindo. Nós vimos as pessoas perdendo o temor de Deus com tanta facilidade, aderindo ao mundo com veemência, com prazer. Hoje, para muitos, hoje está o crente na igreja, está tomando cerveja, está lá jogando, está lá fazendo isso, está fazendo aquilo, e parece que para muitos líderes que estão à frente do trabalho é tudo normal. Mas diante de Deus, irmão, o Senhor ainda conserva a sua noiva pura. Ele veio buscar, ele preparou, diz a palavra aqui, que o Senhor tem preparado para si uma virgem pura, a saber, um marido que é Cristo Jesus. Jesus não vai casar com uma virgem corrompida, mas ele vai casar com uma virgem pura. Hoje ainda de manhã eu falei para os irmãos algo que eu lembrei, que quando nós estamos, quanto mais perto da luz, mais fácil de nós ver as nossas falhas. Se há uma sujeirinha na vestimenta espiritual, tu logo vai perceber, porque tu estás próximo da luz. Quanto mais próximo da luz, mais tu vai perceber alguma mancha na tua vestimenta de salvação.
mas quanto mais nós vamos se retirando, quanto mais nós vamos se afastando da luz, menos vamos percebendo a sujeira que vão estando ali na nossa vestimenta. Então é tempo de nós se achegar a Deus, consertar a nossa vida. Como nós ouvimos, primeiro nós temos que arrumar o nosso altar. Temos que arrumar o nosso altar, chegar diante do Senhor, e nós vamos ali, Deus vai mostrando, ali Deus vai apresentando. Tu precisa mudar aqui, meu filho. No Salmos 19, o salmista, ele escreveu dizendo: expurga-me tu até dos meus erros que me são ocultos, aqueles que nós não estamos vendo, mas nós estamos falhando, nós estamos tropeçando em alguma coisa, e Deus quer se revelar, e Deus vai se revelando através da palavra, e Deus vai se revelando quando nós dobramos o nosso joelho perante o Senhor. O que Deus quer de nós, irmão, é sinceridade. Deus não está aqui contando com algum super-homem, como não existe isso. Deus não está contando aqui com uma mulher que seja poderosa na oração, nada disso, mas a nossa pouca força, nós ser sinceros, nós chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, não tenho força para orar como aquelas irmãs do grupo de oração, elas oram, que passam horas ali orando, aleluia, que aquelas irmãs que a gente vê, que tem prazer de orar, eu não tenho força. Aí entra a sinceridade do coração perante o Senhor, e Deus começa a dar entendimento, começa a dar graça, começa a dar palavra de oração, para nós buscar a sua presença, e nós assim vamos recebendo da sua graça, e assim vamos nos aproximando do Senhor. Uma luta, mas precisa do nosso esforço, precisa, irmão, cada um de nós. Então, meus irmãos, o zelo de Deus e o zelo do Espírito usando Paulo para que a igreja não se corrompesse, para que a igreja não caísse nas garras, na boca da serpente, mas que ela tivesse precavida diante do quê? Das falsas doutrinas, do falso evangelho que já estava ali, já agindo naquele tempo, que Paulo citou um outro evangelho, um outro Cristo. Seja lá, ainda que o apóstolo disse, ainda que um anjo desça, um outro evangelho, que seja anátema, diante daquela palavra, diante daquela doutrina que nós aprendemos desde o princípio. Se alguém quer se corromper, se alguém acha que não precisa viver uma vida em santidade com Deus, que busque o seu caminho, mas nós fomos chamados, irmão, para ir morar com o Senhor, e precisamos se guardar perante Ele até o dia da sua vida. Aleluia! Quem está entendendo isso, meu irmão e irmã, Deus tem nos chamado para a salvação. Eu vejo que Satanás, ele é astuto, como falamos, ele é sagaz, ele é perito para enganar, ele é atrevido, é um ser maligno que está aí agindo contra quem? Contra aquele que está lá perdido? Não, mas contra a igreja do Senhor, contra a vida daquele irmão e daquela irmã que está lutando para realmente agradar a Deus, que está ali sendo sincera perante o Senhor. Eu lembro de uma passagem da palavra de Deus, que quando as tribos foram divididas ali, de um lado Judá, do outro lado as 10 tribos, e Jeroboão, ele foi separado para a liderança ali. O profeta Aías foi usado por Deus para Jeroboão, e ele assumiu esse posto de líder e governar essas 10 tribos. Mas diz a palavra do Senhor que com ciúme ele mandou fazer 2 bezerros de ouro, botou uma ponta em Betel, aonde ali ele permanecia, aonde ele ficava, e botou em outra ponta em Dan, e ali dizia ele
ordenando para que o povo não descesse mais em Jerusalém para adorar o Senhor, mas que ficasse ali. Esse era o conselho de Jeroboão, que adorasse os bezerros, dizendo: foi eles que tiraram vocês lá do Egito, então adore. E diz a palavra de Deus que a misericórdia de Deus é muito grande. Ele levantou por si próprio, pela sua vontade, sacerdotes para estar fazendo serviço. Ele mesmo levantou um altar, ele fez tudo com a sua própria mão. E Deus não aprova essas coisas quando o homem toma atitude por si, mas quando tudo vem na direção de Deus, Deus vai estar junto, Deus vai estar confirmando. E Jeroboão achava que estava muito bem, estava ali o altar preparado, vinha o sacrifício, ele mesmo apresentava o sacrifício junto com os sacerdotes, e ali estava, parecia que estava tudo bem, era um culto, aparentemente. Mas diz a palavra de Deus que Deus levanta um outro profeta de Judá, um profeta anônimo. Ele vem com uma mensagem de Deus para Jeroboão. Ele vem com uma mensagem do Senhor para esse homem que estava corrompido e estava corrompendo todas as tribos que estavam sobre a sua responsabilidade. E diz a palavra de Deus que quando o profeta anônimo chegou diante daquele culto, onde estava ali, aquele momento daquela liturgia para ser apresentado o sacrifício, diz a palavra que o profeta anônimo levantou a mão e apontou o dedo para Jeroboão e disse: altar, altar, aleluia, e ali profetizou. E quando ele profetizou, diz a palavra que o altar se fendeu, as cinzas se derramaram. É assim, era Deus reprovando a atitude de Jeroboão, era Deus ali reprovando a atitude daquele homem. Mas diz a palavra que ele, revoltado, ele estendeu as mãos para apontar para o profeta de Deus e disse: pegai ele. Mas quando ele estendeu a mão, Deus feriu Jeroboão, porque Deus fere. Aleluia. Deus feriu Jeroboão. Ele estendeu, esticou a mão, mas não conseguiu mais recolher ela, não conseguiu mais trazer a mão de volta. Deus feriu. Diz a palavra que ele viu ali o que aconteceu com ele. Aí se humilhou perante o profeta, pedindo que o profeta de Deus orasse, e ele orou, e o milagre novamente aconteceu. Deus restituiu a mão de Jeroboão. Então houve alegria. Aí já parecia que o profeta anônimo já estava em casa, já não prendia, não quiseram mais prender ele. Mas Jeroboão agora vai usar de outra tática, vai querer levar ele para sua casa, para dar pão, para preparar um banquete ali, para bajular o profeta, para ter o profeta junto dele, ao lado dele. Não sabemos, não entendemos ali pela palavra qual era a intenção de Jeroboão, mas dá-se a entender, se fosse nos dias de hoje, com certeza, esse profeta anônimo, se ele chegasse numa igreja ali, seja lá a igreja que fosse, daqueles líderes que não estão nem aí para a salvação das almas, que não estão nem aí para onde a alma vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, não estão nem aí preocupados, mas estão preocupados somente com o seu nome, com o seu bom dinheiro no banco, enfim, com o seu status e assim por diante. Ele com certeza seria outro que diria: fica com nós aqui, ô profeta, né? Vou te pagar um bom salário, vou te dar regalia, vou te ajudar naquilo que for preciso, fica aqui. Mas o profeta de Deus não aceitou. Até aí tudo bem, ele entendeu, ele tinha um propósito com Deus. Deus havia determinado para ele o caminho, Deus havia determinado para ele ali os princípios que ele não podia fazer, ele não podia parar.
Deus tinha aquele lugar como um lugar corrompido, precisava primeiro haver arrependimento, precisava haver mudança. Deus feriu, Deus fez que aquele altar se rompesse, ali se quebrasse, viesse ser destruído. Era Deus dizendo: eu não estou aceitando esse sacrifício, eu não vou receber o que tu estás oferecendo. Aí diz a palavra de Deus que o profeta anônimo, ele sai, mas ali em Betel mesmo, havia um profeta velho. Esse profeta velho, que já perdeu a visão de Deus, que já não tem mais compromisso com o Senhor, que já não tem mais compromisso com a palavra, muito menos com as ovelhas, com o rebanho. Profeta velho, velho nesse sentido, estava lá, e de repente os filhos chegam em casa e ele pergunta: como é que foi o culto lá? Oh, foi um culto, pai, um culto de poder, um culto onde o milagre, Deus operou o milagre ali. Há quanto tempo que eles não viam nada? Com certeza, há quanto tempo que ninguém derramava uma lágrima, que ninguém mais se alegrava na presença de Deus naquele lugar, porque a idolatria prevalecia. Oh Pai, foi um culto de poder. Chegou um homem lá de Judá, profeta aí, profetizou, o altar foi fendido, quebrou-se, arramou-se lá, enfim, foi uma bagunça. E, além de tudo, o nosso governante lá, o nosso Jeroboão lá, foi ferido e Deus restituiu ele. Ah, é? E onde está esse profeta? Esse profeta, ele está a caminho, está voltando, então vai procurar. E diz a palavra que ele voltava e disse: olha, ele está lá em tal, está indo para tal lugar. E o profeta preparou lá o jumento, subiu e foi atrás dele. Alcançou o profeta lá, deitado, olha a situação, sentado debaixo do carvalho, debaixo de uma árvore, descansando com certeza. Deus até ali sustentando ele, guardando ele. Mas esse profeta, um mentiroso, tem profeta mentiroso hoje? É o que mais tem. É o que mais tem, irmão. Está aí nas redes, é o que mais se vê nas ruas. Nós podemos nos deparar com deles. Profeta mentiroso. E o profeta mentiroso, ele sabe como bajular, ele sabe como enganar, ele sabe como agir contra a vida de um servo e uma serva de Deus. E o profeta disse: olha, vamos voltar lá em casa para tomar um café, para tomar uma água. E ele disse: não, Deus me deu essas diretrizes que eu não posso parar, o caminho que eu for não posso voltar, não posso entrar na casa de ninguém, nem comer pão, nem beber água. Ele disse: não, mas um anjo do Senhor me apareceu. Que mentiroso, irmão. Mas esse profeta anônimo, faltou vigilância, faltou esse cuidado da palavra de Deus, esse zelo de Deus na sua vida. Por isso que é necessário nós estarmos no culto de ensino, para não sermos enganados amanhã. Tem muita gente que ignora, é o sabidão, pensa que sabe tudo. Nós não sabemos nada, irmão, se não for a misericórdia, o Espírito de Deus a nos ajudar. Nós podemos ser enganados também. A palavra de Deus está no meu coração, mas a inovação está aí, coisas novas. Vai surgindo coisas novas. E a pessoa que não guarda a palavra, que não está ali com a vida em evidência, a palavra de Deus,
pode se tornar uma presa do inimigo. Mas aquele que está ali se esforçando, domingo pela manhã no culto de ensino, aprendendo a palavra, é um sacrifício. A gente vê isso, às vezes o jovem com sono, né? É um sacrifício, mas se nós se esforçar e começar a levar isso com zelo, com amor, Deus vai nos honrar, meus irmãos. Deus vai nos honrar. Deus não vai permitir que nós venhamos se perder durante o caminho, mas Deus vai nos guardar até o último momento. E esse profeta se perdeu diante desse mentiroso, desse enganador, porque infelizmente parece que a multidão quer ouvir os mentirosos. Parece que os mentirosos é o que tem palavras mais bonitas, palavras mais belas, palavras que encantam. Esses mentirosos que não têm compromisso com Deus, que já está lá no segundo, terceiro casamento, levando uma vida de qualquer maneira. E muitos estão lá, batendo palma para esses mentirosos que não têm um pingo de compromisso com a alma daquele que ouve. Mas que Deus nos guarde no caminho desses mentirosos, que Deus zele, que Deus nos ajude a ter esse zelo pela nossa alma, pela palavra de Deus. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Com certeza, quando Paulo viu uma ovelhinha sendo enganada por aqueles obreiros fraudulentos, enganadores, mentirosos, Paulo se condoía. Ele se condoía porque via muitas das vezes uma ovelhinha sendo levada, enganada. Mas que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a estar firmado nessa palavra, para não sermos enganados nessa hora final. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Às vezes Deus usa o seu servo para nos usar a vara da correção, porque ainda no lugar que tem a vara da correção, irmão, nós devemos honrar, tá? E como eu estava ouvindo um casal ainda hoje, que é de doer o coração, escuta em alguns lugares onde, lá fora não, aqui em Itajaí, em muitas igrejas, comportamento das pessoas dentro da igreja, guardar o pé, isso é coisa do passado. Guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não, isso é só para o tempo de Salomão. Hoje não precisa mais, precisa sim. Nós precisamos cada dia. Isso é temor de Deus na vida do crente. Deus nos ajude. Nós estamos nessa mesma embarcação, essa mesma caminhada. Então, a mesma dificuldade, irmã e irmão, que você tem enfrentado, nós também temos enfrentado. Mesma luta, lutando para agradar a Deus. Se nós tropeçar em alguma coisa, não fique caído. Levante a cabeça, marche, vá à frente, vá adiante. Não ceda à vontade de Satanás, não ceda à vontade do inimigo, mas Deus nos chamou para honrar a Ele, obedecer a sua palavra, guardá-la até o fim e assim alcançar essa tão grande salvação. Fica de pé, meus irmãos. Eu quero devolver a palavra para o pastor Fernando, que vai estar orando com toda a igreja. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. A palavra de Deus não tem emendas, irmãos. Não tem o que comentar, só glorificar a Deus e dizer: glória ao teu nome, Jesus. O homem de Deus não precisa alguém recomendar, fala isso aqui. Não. Deus fala o que Ele quer falar, dizer o que Ele quer dizer. Ele está perguntando se Ele pode dizer ou não. Fica firme, meu irmão, na fé. Às vezes passamos por um momento difícil, assim como nossos pais nos corrigiram no passado, e a gente ficava triste. Mas logo mais na frente, você disse: eu agradeço pela correção do meu pai, agradeço pela correção do meu Deus.
Louvo a Ele. Saudade do meu pai, porque ele me corrigiu quando menino. Saudade dele. Meu conselheiro até morreu. Saudade dele. E Deus, você não precisa ter saudade, Ele está junto de ti. Ele está aqui. E nós vamos orar agora. Você está abatido e triste. Alguém que entrou aqui muito angustiado. Muito angustiado. O Senhor quer me libertar. A hora passou e nós vamos orar agora. Se você quiser vir aqui na frente, venha agora. Saia aí do teu lugar e venha à frente. Se tu quer orar por alguém que não está aqui, e você está muito preocupado, vem na frente do lugar dele. Vem, irmão. Vem, irmão. Sai daí, venha. Venha glorificando Deus. Jesus vai libertar, Jesus vai transformar. Por favor, venha. Não deixa para amanhã isso. Não deixa para amanhã. Não vou insistir. Mas tem pessoas aqui que veio aqui como se pedindo socorro, mas não tem coragem de dizer: Deus, eu estou aqui, eu cheguei aqui. Pedindo socorro, eu não aguento mais. Vem até na frente. Vem para alguém vir junto com você. Vem. Vem enquanto Deus te chama. Vem enquanto Deus te chama, enquanto não for tarde, enquanto não chegar a noite e você não pode mais caminhar. Quando se recebem grandes livramentos do Senhor e não são capazes de dizer com a própria boca: Senhor, eu louvo a Ti, porque Tu me deu o livramento, Tu me abençoaste, Tu me guardaste, Tu me livrou. A misericórdia do Senhor, ela dura até um tempo. De repente fecha-se a porta. Por falta de nós sermos gratos a Ele, não somos agradecidos a Ele. Lembra um pouquinho agora do que Deus já fez por ti. Não era para você estar aqui. Não era nem para você ter esse filho que Deus te deu. Você não entende, não ouve o voto de Deus mais. Então Paulo vem aqui no lugar de alguém. Vem correndo. E clama a Deus. Aleluia. O jejum e oração vai fazer mudanças nesse lugar. A consagração de santos vai fazer mudança aqui. Acabar com esses grupos, essas separações, essas divisões. A igreja, estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Palavra do Santo Apóstolo Paulo. Aleluia, aleluia. Levanta a mão para o céu. Aleluia. Abre a tua boca, meu irmão, e clame. Orar pelas famílias que estão aqui, pelos feridos, aleluia, pelos abatidos, pelos tristes, daqueles que não vêem mais saída, aleluia, aleluia, aleluia. Xaramada, Racabacina, Balaraia, aleluia. Querido meu Pai, meu
guarda o teu povo, é o pedido do teu servo, junto com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Triste demais, quando alguém não dá mais ouvido ao glória do Senhor. Vai chegar a noite se aproxima. Nós vamos para casa agora, já está na hora de nós encerrar. As crianças vão cantar no domingo que vem. Vocês têm hino para cantar? Tem? Então vou ter que deixar eles cantar. Senta um pouquinho. Glória a Deus. Pode cantar. As crianças cumprimentam a igreja com